Bora, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar agora das últimas de Grêmio, porque, olha, tem muita coisa que a gente precisa colocar em dia. O Mano Menezes vem fazendo alguns testes importantes pro jogo de amanhã. Partida contra o Santos, vamos receber o Santos na nossa arena. A possibilidade de mudança no time, ela é forte. E são mudanças bem importantes. Uma delas é a entrada do Arezo de titular ao lado do Bright White. Não é bem ao lado, mas eu vou te explicar direitinho o que pode acontecer. Lá, na defesa, tem uma outra situação também que foi testada pelo Mano, que é a dupla Kahneman e Wagner Leonardo. Mas eu já te adianto que não chamou muita atenção essa história, não. Vamos falar ainda sobre as possibilidades na base, porque o Mano puxou 2 jogadores para treinar com o elenco principal. Temos um zagueiro para nos ajudar na base, algum zagueiro que possa subir e ficar no lugar do Gemerson nesse tempo pelo lado direito? Tem essa possibilidade? Tem 2, mas a situação não é nada boa. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque a gente vai falar ainda sobre a projeção de público para amanhã. Jogo super importante, como eu disse para vocês, e o Mano vem tentando mudar a equipe. O Mano, depois do jogo, a derrota pro CSA, meteu o pé no vestiário, literalmente, e aí colocou toda a sua raiva, o seu ataque do momento, com toda certeza, porque não tem como o Grêmio tomar uma virada do CSA. Sair perdendo, virar o jogo e depois levar o empate e levar a virada. Então não tem como, não tem como. E o Mano fez questão de colocar isso no vestiário. Mudanças terão que acontecer. Elas devem acontecer. Ontem eu gravei um vídeo aqui pra vocês, ainda trouxe as possibilidades, porque tem muito ou. O Volpe ou o Grando, o João Pedro ou o Igor. Pela direita, o Gemerson ou o Kahneman ou o Wagner, né? Pela esquerda, o Marlon ou o Esteves. E assim vai muito no ou. Agora o Vijaçante sai também, tem o Cuejar. Aí é o Cuejar ou o Camilo. Acredito que seja o Cuejar. Mais à frente, o Monsalve ou o Cristaldo. Então tem muita coisa que tem que ser definida. E um time que não vem dando resultado, é claro que o Mano, a partir de agora, começa a fazer testes. 2 testes foram feitos, 2 testes bem importantes. Um deles, na zaga, tentando atender a um pensamento e um pedido que nós já havíamos feito aqui há algum tempo, que é Kahneman e Wagner Leonardo de dupla. Diogo, mas os dois atuam pelo lado esquerdo, vai ficar uma zaga canhota, não tem como. Realmente, mas o Gemerson também tá atuando improvisado e o Gemerson não tá dando conta do recado. E aqui eu coloco pra vocês uma coisa que eu falei lá na estreia do Gemerson improvisado pelo lado direito, eu já disse, ele não deu conta do recado. Ele não deu certo pelo lado direito. Ah, Diogo, pelo lado esquerdo ele também é ruim. Bom, aí é outra história. É outra história. Mas pelo lado direito ele nunca deu certo. Não dá pra dizer assim, o Gemerson fez uma partida boa, mais ou menos. Não, ele nunca deu certo pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, mais ou menos, a gente acha umas quantas partidas. Agora, pelo lado direito, ele não deu certo desde o início. Então, tem que testar. E o Mano fez isso. Só que o diagnóstico do Mano não foi bom, tá? Não foi legal, não foi satisfatório a atuação, pelo menos no treino, do Wagner Leonardo e do Kahneman. No caso, o Kahneman atuou pelo lado direito ali, em alguns momentos também o Wagner Leonardo foi testado pelo lado direito e a situação não foi boa, tá? Então, há uma tendência, neste momento, que o Gemerson atue amanhã contra o Santos. Só que, se a gente pegar pelo outro lado, pela outra ponta desse nosso barbante, tem a torcida. E a torcida vai estar no pé do Gemerson com toda certeza amanhã, tá? A torcida vai fazer pressão, sim. Então, o Mano pensa muito nessa história porque no primeiro erro, no primeiro lance perigoso que o Gemerson proporcionar ao time, a torcida vai vaiar. E essa desestabilização em cima do jogador pode acabar complicando ainda mais, né? Já que ele não é um jogador seguro naquele lado ali, já que ele não é um jogador que atua bem. Então, o Mano também tem esse pensamento. Então, é mais uma incógnita que nós temos, mas é importante salientar que o Mano fez o teste, o Mano colocou o Wagner Leonardo e o Kahneman atuando como dupla no sistema defensivo. Lá no ataque, o Mano também fez um teste. E o teste do Mano incluiu o Arezo como titular lá de centroavante. Diogo e o Bright White. O Bright White veio mais para trás. O Bright White atuando como um segundo atacante
sabe? Um cara mais pra fora, um pouco mais... aliás, um pouco mais pra dentro, né? Não tão pra fora no caso da área, mas um pouco mais pra dentro do jogo. E o Bright White faria aquele cara da movimentação, tendo o Arezzo dentro da área, incomodando o adversário. Nessa possibilidade de ter Arezzo como titular e Bright White, no caso Bright White puxando um pouco mais pra dentro, quem acabaria sobrando ali é o Monsalve e o Cristaldo, né? São dois jogadores que não vêm atuando bem, não vêm trazendo grandes diferenças, infelizmente, e são dois jogadores que a gente apostou muito um tempo atrás, mas que o Mano também já está buscando outras alternativas, tendo em vista que ele não está tendo o resultado esperado, principalmente com o Monsalve, porque o Monsalve nem na sua posição está atuando, né? Tá atuando pelo lado esquerdo. A justificativa do Mano é que o Edenilson fecha melhor e que o Monsalve não consegue fazer não consegue trancar, né, no campo defensivo quando é pedido no caso, mas eu também não vejo do Edenilson toda essa segurança que o Mano acredita que ele dá. Mas, enfim, aí é uma questão do treinador que a gente acompanha. Mas fato é que nem Cristaldo nem Monsalve vem entregando o que o Mano quer pelo meio campo, e agora essa alternativa do Mano é, no caso, a entrada do Bright White ali um pouco mais recuado para ajudar no ataque também. Bom, é uma possibilidade que a gente vai ter que esperar amanhã, 1 hora antes da partida ou nas próximas horas, alguma definição sobre isso tudo, tá? Então o Mano vem fazendo testes significativos e é muito importante a gente ver que há sim possibilidade de mudanças, o Mano vem tentando sim, mas também há uma dificuldade muito grande, porque infelizmente nós temos um elenco limitado. Não só pela falta de algumas peças, eu diria, mas por peças que nós temos que não correspondem, né? Peças caras, contratações que não surtiram efeito, e vamos lá, a gente vai precisar contratar. Infelizmente a gente vai precisar contratar. E alguém vai ter que sair. Muitos vão sair. Bom, sobre essas movimentações que o Mano vem tentando fazer até para poder encontrar o melhor time, eu diria que o Mano tá implodindo o time atual, né? O Mano chamou 2 jogadores da base para treinar juntos. São dois jogadores pelo meio. Um é o Zortea, tá? O jogador é um camisa 5 da base, já atuou como 8 também, um jogador que é muito promissor. E o Thiaguinho. O Thiaguinho dispensa qualquer tipo de apresentação. Meia de origem. O Renato gostava muito do Thiaguinho ano passado também. É um construtor. Ele atuou como um camisa 8. O Renato queria que ele fosse mais pra frente, pra ser quase um meia, lembra? Mas ele é um camisa 8. Então, olho nesse guri, porque se ele mandar bem no treinamento, daqui a pouco ele pode ganhar oportunidade no elenco principal numa partida, daqui a pouco num segundo tempo. Amanhã, quem sabe, por que não? Né? Pô, bota o Thiaguinho pra jogar, o Grêmio vai buscar um 8, né? É um dos planejamentos da direção, buscar um 8 agora na próxima janela. Dá uma oportunidade pro guri, daqui a pouco o guri vai bem. Vai bem, a gente, tem um baita de um jogador na base muitas vezes e acaba ficando por lá um tempo até que venha, contrata um cara caro, muitas vezes não dá resultado e a gente tá pagando salário, tudo. Dá oportunidade pro guri. Thiaguinho, tá aí, ó, pedindo passagem. Quem sabe, ganha um tempo amanhã de jogo, arrebenta. O Alisson Edward mesmo tá jogando pelo lado lá, ganhou oportunidade, 2, 3 oportunidades, foi bem nas oportunidades que ganhou. Não diria ainda para ser o titular, mas com toda certeza já deu mais resultado que o Pavon, que o Aravena. Então, vamos ver, quem sabe o Thiaguinho é o que a gente tá procurando aí. Também não meter uma pressão em cima do guri por ser tudo aquilo que a gente precisa que ele seja neste momento, mas para começar, tem que dar a primeira oportunidade e a gente vai ver como é que ele vai se sair. Quem sabe, né? Então o Zortea e o Thiaguinho são 2 jogadores que foram chamados pelo Mano Menezes. Muito por conta dos desgastes? Pode ser. Muito por conta das ausências? Pode ser. Mas tem que ter um começo e o começo parece que tá pintando por aí. Muita gente me pergunta também, gurizada, sobre ter uma opção pra base, ter uma opção pra zaga na base do Grêmio. Uma opção pra ser o zagueiro pelo lado direito. Bom, na hierarquia nós temos 2 zagueiros na base. O Atos, 20 anos, e o Luiz Eduardo, de 17 anos. Só que, no entanto, os 2 estão lesionados. O Luiz Eduardo, ele está se recuperando de uma cirurgia em um dos ombros, tá? E deve ficar à disposição somente daqui a 20 dias. O segundo, que é o Atos, ele sofreu uma ruptura de ligamentos em um dos joelhos e só deve voltar a ficar à disposição no final do ano. Então, não tem. Vejam só que não tem. Nesse momento não tem uma opção que chegue, que seja firme, que seja, não, esse aqui é bom, esse aqui pode colocar, que vai dar resultado. Nem isso o Grêmio está tendo neste momento. As 2 opções estão lesionadas. Luiz Eduardo
e o Atos. São 2 jogadores da base que poderiam atuar pelo lado direito, mas que infelizmente também estão lesionados, tá? E pro jogo de amanhã, uma partida super importante, como eu já disse pra você, a nossa estimativa de público, né, ela é baixa ainda, são 23 mil torcedores esperados. Até o momento foram 8.100 ingressos vendidos. A projeção é baixa, né? O momento do time, ele significa muito e influi muito, né? Porque o nosso torcedor, ele não tá só na capital, tem torcedor que sai do interior, até de outros estados, e é caro ir até a capital, pagar passagem, tudo mais, dependendo do tempo de viagem, hospedagem, então não é barbada, né? Não é barbada. E muitas vezes tu investir, que é um investimento pra ti e tal, e aí tu vai lá pra ver um time ruim e tal. Eu entendo totalmente o torcedor, tá? Entendo totalmente o torcedor. Mas fato é que o Grêmio precisa muito da sua torcida. Assim como no ano passado a situação foi complicada e o torcedor, pra mim o torcedor quem salvou o Grêmio no ano passado. Foi o torcedor quem salvou o Grêmio, porque o Grêmio jogou em todos os estádios possíveis naquele ano e em todos o torcedor estava com o Grêmio. O torcedor estava apoiando, o torcedor estava cobrando, o torcedor estava junto. E faz parte. Eu não sou desses de amor incondicional, não, tem que apoiar a todo instante, não, porque vai melhorar. Não sou desses, tá? Cada um faz o que quer, pensa o que quer, não tem problema nenhum. A única coisa que tá? E aí opinião, não quero que ninguém faça porque eu tô falando, não. É uma questão de opinião e cada um pensa da sua forma. Eu acho que o torcedor tem que vaiar quando o fulaninho é substituído. Por exemplo, um fulano que eu não quero que jogue amanhã, tá? É substituído. Beleza, vaia ele. Se ele jogou mal, vaia. Acabou o jogo, o time não foi bem, vaia. Mas durante o jogo, daqui a pouco o fulaninho que eu não quero tá jogando, ele erra um passe, ele... Não é legal. Não é legal porque o psicológico dele vai ficar pior ainda, ele vai começar a ratear mais ainda. Então, esse ponto eu até sou contra a vaia. Mas na hora da substituição, na hora do nome dele no telão, na hora da saída, terminou o jogo, vaia. O torcedor tá pagando, o torcedor paga caro. O torcedor tá com o Grêmio em todo instante, o torcedor paga 300 pau numa camisa pra apoiar o clube. 300 reais uma camisa, até mais caro muitas vezes, pra apoiar, pra estar junto, paga ali a mensalidade de sócio todo mês, pra estar junto. E o torcedor não pode fazer parte daquilo ali? Não, ele tem que colocar sim o seu sentimento. É só nesses detalhes do jogo que pode atrapalhar é que eu sou contra. Mas de resto, o torcedor tem que estar junto e tem sim que expor o seu sentimento. E amanhã, mais uma vez, a torcida vai fazer a diferença. E quem puder, quem tiver condições, tem mais essa ainda, que o ingresso é caríssimo, mas quem tiver condições, vá, ajude. Represente os torcedores que não podem estar, que não poderão estar por lá. O Grêmio até está fazendo promoção de ingressos, torcedores menores de idade, tem uma promoção especial, tem desconto na loja da Arena, tem, né, uma atividade na esplanada com brinquedos para as crianças e tudo mais. E o retrospecto do Grêmio na Arena, jogando na nossa casa, ele não é ruim, tá? Nesse ano, ele não é ruim. São 10 partidas, 2 derrotas, 2 empates e 6 vitórias. Isso dá 66% praticamente aproveitamento. Então, o retrospecto não é ruim. E se o torcedor puder, tiver condições, vá, apoie. Eu sei que quem tá longe é difícil, eu também não moro longe também, é difícil de estar na Arena, a gente tem que pagar hospedagem, muitas vezes estando longe fora do estado, tem que pagar viagem, chega lá é difícil, tem alimentação e tudo mais. Eu sei que é um investimento, tu tem que fazer isso muitas vezes por amor, se não for por amor é complicado, tem que fazer por amor mesmo, não é sempre que a gente vai poder fazer. Mas quem estiver morando perto, quem mora perto e quem tiver condições, representa todo esse torcedor que com toda certeza o Grêmio vai sair dessa. E mais uma vez o Grêmio está precisando do seu torcedor, assim como precisou no ano passado. E a torcida nunca abandonou o Grêmio. O Grêmio jogou fora do estado, o Grêmio jogou em estádios com gramados terríveis, mas com agradecimento a quem nos ajudou. E o torcedor estava lá ajudando, sempre. Seja com sol, seja com chuva, com cerração, seja como fosse. O torcedor é o maior patrimônio que esse clube tem. E o torcedor nunca abandona o Grêmio. Amanhã é dia de Grêmio, jogo super importante, jogo de 6 pontos e com toda certeza, mais uma vez, a torcida estará com o nosso tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti, essas mudanças do Mano Menezes vão surtir efeito? Será que o Mano vai realmente confirmar o que treinou? O que tu acha? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.